Posso falar? Fala molecada, beleza? Hoje espero que todos estejam bem, né? Antes de começar o vídeo, né? Perguntar como vocês estão. Espero que estejam todos bem. Antes de começar a aula, mandar um abraço para todos aí que estão em casa assistindo as aulinhas de física, estudando para o vestibular. Continuem assim, beleza? Forte abraço para quem está compartilhando os nossos vídeos, deixando os likes aí. Muito obrigado por todos. Hoje nós vamos continuar com o tema, a primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós. Hoje vamos fazer só exercícios, tá? Para a gente fixar bem, nós vamos fazer 3 exercícios aí de níveis diferentes para conseguir entender bem o que é essa primeira lei de Kirchhoff, tá? Então, nós vamos começar com um exercício rápido, fácil, assim, um nível mais fácil. Depois nós vamos aumentando um pouquinho o nível dos exercícios, beleza? Quer? Vem cá, filha, vem cá. Vem falar um oi. E tum! Oi! Manda um beijo. Fala pra se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Aê! Tchau! Vai lá. Então, bora lá. Vou fazer um da PUC de São Paulo. Então, tá na tela. No circuito representado no esquema abaixo, os resistores R1, R2, R3 têm valores iguais a 12 ohms. Aí está o nosso circuito, tá? Já está na lousa. De acordo com o esquema, a leitura do amperímetro A em amperes e a leitura do voltímetro V em volts são respectivamente letra A, B, C, D e E. Voltando aqui para mim, então o circuitão já está na lousa aqui. Um circuito fácil, simples, tá? Um circuito de boa. Então nós temos a fonte de alimentação aqui, 36 volts. Nós temos um amperímetro aqui e um voltímetro aqui. E todas as minhas resistências valem 12 ohms. Portanto, R1 é 12 ohms, R2 é 12 ohms e R3 é 12 ohms. Para facilitar a vida de vocês aí, né? Então, pessoal, ele quer o valor do amperímetro e o valor do voltímetro, isso respectivamente. Cuidado, tá? Às vezes ele vai colocar a resposta certa também, né? Só que primeiro ele vai colocar o voltímetro, depois o amperímetro e ó, você lá. Depois a gente vê isso daí. Então, vamos começar. A primeira coisa, aqui você tem uma associação de resistores, né? Só que não é um problema só de associação de resistores. Por quê? Porque tem uma fonte de alimentação e você tem que achar os valores de amperagem e de voltagem, corrente e tensão. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, a primeiríssima coisa que você tem que fazer num problema aí de circuito elétrico é fazer a associação de resistores, beleza? Fazendo a associação de resistores, depois a gente parte para atacar aí o amperímetro e o voltímetro, ok? Então vamos lá. Isso daqui é uma associação mista, concorda comigo? Por quê? Nós temos aqui esses dois resistores em paralelo, tá vendo que aqui abre o circuito? Abriu o circuito aqui. E o voltímetro, professor, entra no negócio? Calma que eu já vou falar, mas não entra, tá? Nós só vamos fazer os cálculos com os resistores. Então, temos dois resistores em paralelo aqui e depois, em série com esses dois, eu tenho meu terceiro resistor aqui. Então, é um circuito misto, tem paralelo em série. A primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Associar esses dois resistores aqui em paralelo e depois, por fim, somar com esse resistor aqui em série. O meu circuito principal é um circuito em série, tá? Então, isso está em série com isso, beleza? Então, nós vamos primeiro fazer a minha associação aqui, R1 com R2. Então, vamos lá. Vou fazer de azul aqui. Então, a primeira associação que eu vou fazer com esses dois aqui, vou chamar aí de REC 1. REC 1. REC 1. Bem, como são dois resistores em paralelo e elas têm eles têm os mesmos valores, então você vai pegar a resistência, que é 12, e dividir pela quantidade de resistores, ou seja, 2, certo?
regrinha aí de associação de resistores, lá na nossa aula passada aí, né, sobre associação de resistores. Então 12 dividido por 2 dá 6 ohms. 6 ohms. Então meu REC 1 aqui vale 6 ohms. Ok? Beleza. Então eu posso trocar esses dois resistores aqui por um resistor de 6 ohms. Agora o que eu vou fazer? Vou somar, porque ele está em série com o meu R3. Então a resistência equivalente, né, final aí, deixa eu fazer de vermelho, a minha resistência final, meu REC, vai ser quanto? Vai ser 6 ohms, que é desse daqui, mais 12 ohms, que é o meu R3, dando aí 18 ohms. Ok, então esse daqui é a resistência do meu circuito total. Eu posso trocar os 3 resistores por um único resistor de 18 ohms, que eu vou ter a mesma resistência do circuito. Beleza? Ok. Agora, pessoal, nós vamos atacar o amperímetro e o voltímetro. Qual eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer primeiro o amperímetro. Por que o amperímetro? Porque ele está na saída aqui da minha pilha, né? Ou da minha bateria. Ele está na saída aqui, então a corrente que está passando por ele é uma corrente total, é uma corrente do circuito inteiro. Aí, pela primeira lei de Kirchhoff, né? Na hora que a corrente chega aqui, ela se divide, tá vendo? Como fala, né? Em circuito em paralelo, a corrente se divide e depois ela volta a ser uma só aqui. Então, primeiro eu vou atacar o amperímetro. Então, vamos lá. Fazer aqui de preto. Então, em primeiro lugar, deixa eu dividir minha luz aqui. O amperímetro. O interessante aqui é o seguinte. É um exercício também que vale mostrar como que você tem que colocar os seus aparelhos, os seus medidores no circuito. O amperímetro, você está vendo que ele está em série, né? Ele está em série com o meu circuito. O amperímetro ele sempre tem que estar em série. Por quê? Porque a resistência elétrica dele é muito baixa, é extremamente baixa. Então, ele não altera em nada a tensão, né? Fazendo cair a tensão aí sobre o meu circuito, beleza? Então, o amperímetro ele sempre fica em série, beleza? Então vamos lá. Como que eu vou achar o valor da minha corrente aqui? Como é a corrente total, eu vou usar a resistência total do circuito para calcular a corrente. Com qual fórmula? Com o Rui, primeira lei de Ohm. Então nós vamos usar o Rui. Essa formulinha. O Rui, ela é extremamente utilizada em circuitos elétricos. Então nós vamos usar ela várias vezes aqui. Indo e voltando, tá? Num problema, a gente às vezes usa 3, 4, 5, 6 vezes o Rui. É uma lei simples, muito fácil, né? Resistência igual a tensão dividido pela corrente. Só que assim, você usa várias vezes. Então, beleza. Qual que é a resistência total do meu circuito? 36 volts, né? Então, 36. Qual que é a tensão... Ah, desculpa. É 18. Foi mal. Deixa eu apagar aqui. Tô me embananando. A resistência é 18. 18, beleza. Qual que é a tensão? A tensão é 36. E o I eu não sei. Ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Faz aquele troca-troca básico, né? 18 vem aqui, o I vem aqui. Então, I é igual a 36 dividido por 18. Que dá 2 amperes. Fechou. Já achei aqui a minha corrente, 2 amperes. Olha que belezinha. Agora, nós vamos atacar o voltímetro. Vamos fazer de outra cor aqui. Vamos fazer de blue. Voltímetro.
O voltímetro, agora aí, você está vendo que o voltímetro ele está em paralelo com o meu resistor R1 e o R2, tá? O voltímetro ele é o oposto do amperímetro. Ele tem uma resistência elétrica muito alta. Então, para ele não fazer nenhuma alteração no circuito elétrico, ele sempre é colocado em paralelo, tá? Dos meus componentes eletrônicos, no caso aqui os resistores. Então, ele está em paralelo tanto com o R1 quanto com o R2. E aí, o que vai acontecer? Ele vai marcar aqui a tensão nesses dois resistores aqui. Beleza? Beleza. Então, aqui você tem duas opções. Ou você usa o RUI para calcular a resistência ou a tensão nesse ponto aqui, ou você usa o RUI e calcula a tensão aqui e faz um troca-trocazinho aí, um cambalacho. Eu vou fazer direto aqui para vocês não ficarem em dúvida, tá? Para não embaralhar a cabeça de vocês. Tá, ele está em paralelo com esses dois. Mas vocês concordam comigo que a resistência equivalente desses dois aqui é 6 ohms, não é? 6 ohms. E aí eu sei que a corrente que está passando por esse resistor de 6 ohms é 2 amperes, pela primeira lei de Kirchhoff. A corrente que passa por aqui, se eu trocasse esses dois resistores por um só de 6 ohms, seria 2 amperes, que é também a mesma aqui no R3, 2 amperes. Ok? Ela não se divide. Então eu vou fazer um RUI utilizando esses 6 ohms aqui. Então vamos lá. Então, vamos usar o RUI de novo, né? A resistência vai ser 6. O eu não sei. E o I vai ser 2, que eu já encontrei. Beleza? O 2 está dividindo, eu passo multiplicando. Portanto, 6 vezes 2 é igual a U. Portanto, U é igual a 12 volts. Então, nós temos qual letrinha aí? A letra C, né? 2 amperes, que é o amperímetro, e 12 volts, que é o nosso voltímetro. Então, esse foi simples, tá? Esse foi simples. Mas, professor, por que você não usou 12 ohms? Se você usasse 12 ohms, aí você tem que usar metade da corrente, tá? Porque como são resistores iguais, metade da corrente vem para cá e metade vem para cá. Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Ia dar a mesma coisa, tá? Então, aqui está vindo 2 amperes, né? 2 amperes, a corrente total. Na hora que chega nesse nó aqui, vem 1 ampere para cá e 1 ampere para cá. Se você fizesse o RUI, ia dar 12 do mesmo jeito, tá? Eu usei a resistência equivalente dos dois, tá? Mas dá na mesma. Tem vários caminhos, tá? Aí, para a gente entender melhor a primeira lei de Kirchhoff, aqui nesse voltímetro aqui, nós temos 12 volts, concorda? E nesse resistor aqui, quanto que vai ter de tensão? Se 12 volts fica aqui, quanto que vai ficar aqui? 36 menos 12, né? Que dá, no caso aí, 24, né? 24 volts fica nesse resistor aqui. A somatória, como está em série isso com isso, dá o total da minha tensão, que é 36. Mas no caso ele não está pedindo, ele só está pedindo isso daqui. Então, letra C. De certeza que vou passar no vestibular. Então, vou dar um espaço aqui para vocês, dar um print na tela aí e depois a gente vai fazer mais um, tá? Vamos lá, vamos mais um? Então, tá na tela. FAFEOD aí de Minas Gerais, sobre o circuito dado
qual é a afirmativa incorreta? Então tá o circuito aí letra A, o medidor A indica 1 ampere, letra B, o medidor 2 indica 2 amperes, letra C, o medidor V indica 15 volts, D, o medidor A3 indica 3 amperes e letra E, a potência consumida internamente na bateria é de 9 watts. Voltando aqui para mim, então o circuitinho está aqui, nós vamos ter que fazer aí, achar todas as nossas medidinhas aqui, dos nossos amperímetros e do nosso voltímetro, para a gente conseguir descobrir qual que é a alternativa que está incorreta, tá? Bem, essa é uma questão até que consideravelmente fácil, tá? Para quem já tem bastante prática em resolver exercícios aí de circuitos elétricos. Mas, para vocês que ainda acredito que não estejam com muita prática, nós vamos fazendo aí um por um para ver qual que está incorreto e qual que está correto e para a gente estudar também, né? Nós vamos fazer um por um aí. Bem, antes de começar, eu quero mostrar uma coisa aqui, ó. Tá vendo a bateria aqui? Ele está falando que tem 15 volts a bateria aqui, ou pilha, tanto faz. E daí ele dá um tracinho e coloca um ohm. Isso daqui é a resistência interna da nossa bateria. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte. Pegar aqui, para vocês não se confundirem, abrir o meu circuito e colocar um resistorzinho aqui, ó. E esse resistor vai ser de 1 ohm, tá? Obviamente, porque toda bateria ela tem uma resistência, ela tem uma certa resistência à passagem de corrente, ela não é um condutor perfeito, tá? Então, 1 ohm aí de resistência interna. Então, isso daqui faz parte do nosso circuitão aqui, beleza? Ok. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é descobrir o quê? Descobrir a minha resistência equivalente do meu circuito, tá? A resistência do circuito total. Então, é um circuito misto, tá vendo, né? Porque eu tenho paralelo aqui, tenho aí o meu resistor de 1 ohm, vem em série, esquece por enquanto o amperímetro e os voltímetros, tá? Para fazer cálculos de resistência equivalente, eles não mudam em nada, tá? Então, você tem aqui um resistor em série de 1 ohm, vem aqui, abre em 2 em paralelo e depois volta em série de novo. Então, meu circuito principal é um circuito série. Primeiramente, nós vamos fazer o que? A resistência equivalente aqui, né? Dessa parte do circuito que é em paralelo. Então, vamos lá. Vamos fazer ela. Vou chamar aqui, né, de R1. Aquela motona lá, né? R1. 2 resistores em paralelo. Então, eu vou fazer o quê? 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. Propriedade de associação de resistores. 3 vezes 6, 18. 3 mais 6, 9. Portanto, dá 2 ohms. Então, tudo isso daqui vale 2 ohms. Ok? Beleza. Então, a resistência total, o REC total aí do meu circuito vai ser o quê? Vai ser 1 mais 2 mais 2. 1 mais 2 mais 2, que vai resultar em 5. 5 ohms é a resistência total do meu circuito. Beleza? Ok. Agora vamos começar a trabalhar aí com os amperímetros e com os voltímetros. Eles colocam aí na sequência A1, A2, A3, mas não segue muito essa sequência para achar os valores aí das amperagens e das voltagens, tá? Eu vou fazer de outro jeito, tá? Eu gosto sempre, primeiro, de achar a corrente total do circuito, porque geralmente ele te dá a tensão total do circuito, aí você acha a resistência total do circuito e por último vai faltar quem para fazer a primeira lei de Ohm? O Rui. Falta a corrente total. Então aí você tem parâmetros para você conseguir mexer depois. Então eu vou calcular a corrente total do circuito.
E onde que está medindo a corrente total do circuito? No A3. Porque aqui, você esquece, o voltímetro, ele é um cara que tem uma resistência extremamente alta. Então ele não interfere em nada, tá? Ah, mas o voltímetro está em paralelo aqui. Não, ele não altera em nada. Tanto o amperímetro, que está em série, ele não altera na resistência. Esses daqui também estão em série, quanto o voltímetro, tá? Então, ele vai fazer aqui, nós vamos calcular a corrente total e ele vai ser o valor do meu A3, tá ok? Então vamos lá. Vamos calcular aí a corrente total do circuito. Então nós vamos usar o RUI. R igual a U dividido por I. Qual é a resistência total do circuito? 5 ohms. 5 ohms. Qual é a tensão total do circuito? 15 volts. Qual que é o meu I? Não sei. Passou multiplicando e dividindo. A matemática é muito simples, né? A questão aqui é o conteúdo, é o conceito que mata essa parte aqui. É muita coisa que você tem que mexer ao mesmo tempo. 15 dividido por 5, portanto dá 3 amperes. Esse daqui é a minha corrente total. Esse daqui é a minha resistência total e essa daqui é a minha corrente total. Opa, então meu A3 aqui, ele vale 3 amperes. Então, 3 amperes. Já batei meu A3. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos matar aí, eu vou fazer, para mim agora, eu vou fazer aqui, ó, o meu voltímetro. E depois eu faço o meu A1 e o A2. Posso fazer aqui primeiro? Pode fazer. Se vocês se sentirem à vontade aí, pode fazer. Mas eu vou fazer primeiro o meu voltímetro aqui, beleza? Então, vamos lá. Vamos separar aqui. Vamos fazer o voltímetro, vou fazer de vermelho. Então, aqui o meu voltímetro ele está em paralelo. Em paralelo com quem? Ele está em paralelo com isso daqui, então ele está medindo a tensão de tudo isso daqui, do meu circuito. Mas também ele está em paralelo com o meu resistorzinho aqui de 1 ohm, tá? 1 ohmzinho, tá? Então, ele está medindo, na verdade, a tensão do meu resistor aqui de 1 ohm, beleza? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um RUI, tá? Vou fazer um RUI e eu sei que a corrente que está passando aqui por ele, porque ele já está na saída aqui, né, da minha bateria, é a resistência interna, eu sei que aqui está passando 3 amperes, né? Que eu acabei de calcular. Está sendo 3 amperes aqui. Então, eu tenho corrente. Tenho resistência, eu vou achar a tensão. Mas, professor, ele está do lado de 15 volts, é 15 volts. Calma, opa, vai devagar aí, rapaz. Por quê? Porque isso daqui, se fosse tudo em paralelo, beleza, mas não, está em série. Então há uma divisão de tensões aí, né? Pela primeira lei de Kirchhoff. Uma parte fica aqui, outra parte fica aqui, outra parte fica aqui, tá? Então nós vamos aí descobrir qual que é a resistência nesse cara aqui, tá bom? Então vamos lá, vou fazer até em vermelho aqui para vocês depois não se confundirem. Então eu vou fazer um RUI de novo. A resistência é 1. U eu não sei. E a corrente é 3 amperes. Passou multiplicando. U é igual a 3 vezes 1, que dá 3. 3 volts. Então, já achei aqui o meu valor da minha tensão aqui, ó, 3 volts. Então, vê aí o meu voltímetro marca aí 3 volts. Agora, nós vamos partir aí para o A1 e o A2. Se fosse, né, duas resistências iguais, a corrente ia chegar aqui de 3 amperes e ia se dividir igualmente, né? Mas não é, tá bom? Não é. Ela é dividida de formas diferentes.
vai mais corrente para o de 3 ohms e menos corrente para o de 6 ohms. Por quê? Porque é a lei da natureza. A corrente flui por onde que é mais fácil, né? Para onde tem menos resistência. Por isso que o passarinho, na hora que ele pisa, né? Ele senta no fio de alta tensão lá no poste, ele não torra. Por quê? Porque ele fecha um circuito, né? Só que ele está em paralelo. E a resistência do passarinho é muito alta, né? É mais uns quilo-ohms aí. E a resistência do fio é muito baixa. Então a corrente prefere fluir pelo fio do que fluir pelo passarinho. Então ele não toma choque nenhum. Se você vier correndo e pular e colocar as duas mãos suas no fio de alta tensão, num fio só, tá? Não em dois. Se você colocar, você não vai morrer eletrocutado. Não vai morrer, vai acontecer a mesma coisa com o passarinho. Agora, se você coloca uma mão num fio e a mão em outro fio, aí tem uma diferença de potencial e você vai morrer. Então, nós vamos mexer agora com esses caras aqui. Beleza. Agora a gente vai ter que usar a lei de Kirchhoff aí, tá bom? Eu sei que 3 volts ficou aqui, tá? Eu sei que eu tenho que achar qual que é a tensão aqui para eu conseguir usar o meu RUI. Eu vou ter que achar primeiro qual que é a tensão que ficou aqui para depois eu tirar a minha tensão daqui. Então, vamos mexer primeiro aqui com o de 2 ohms, esse cara aqui. Então, vamos fazer um ruizinho aqui. A corrente que está passando por ele, você tem que entender o circuito. Ela está vindo aqui, ela abre, depois ela volta a ser uma só. Então, a corrente que está vindo aqui é 3 amperes, que passa por esse cara. Então, vamos ver quantos volts tem nesse resistor aqui. Então, RUI de novo. Deixa eu fazer de preto. RUI de novo. Resistência, 2 ohms. Tensão, não sei. E corrente, 3. Beleza? Passo multiplicando, U é igual a 3 vezes 2, que dá 6. 6 volts. Então tem 6 volts aqui, nesse resistor. 6 volts aqui. Se eu tenho 6 volts aqui e tenho 3 volts aqui, somando 6 mais 3, 9. 9 para 15, está sobrando quanto? De 9 para 15 sobra 6, né? Então, aqui, nessa parte do circuito aqui, eu tenho 6 volts também. 6 com 6 dá 12, 12 com 3, né, que eu tinha calculado aqui, com 3, aqui, 3, dá 15 o total. Então, eu tenho 6 volts alimentando aqui essa parte do circuito. Como ele está em paralelo, né? A mesma tensão que eu tenho aqui é a mesma que eu tenho aqui. Primeira lei de Kirchhoff. Eu tenho 6 volts para esse e 6 volts para esse. Então vamos calcular quem? Eu tenho resistência, tenho tensão, vou calcular as duas correntes. Vamos começar pelo A1, tá? Vamos lá. Vou mexer então agora com... Vamos calcular o A1. 6 volts, 6 ohms, vamos fazer o RUI de novo. Seis igual a 6 dividido por I. Troca, troca. I é igual a 6 dividido por 6. Portanto, 1 ampere. Então, meu A1 marca 1 ampere. Opa, tem gente ligando. Minha mãe, depois eu atendo. Beleza? Ok. Aí, se você fizer o RUI para o outro carinha, obviamente, né, que vai dar 2 amperes, né? Porque a corrente que está vindo aqui é 3, né? Está vindo 3 amperes aqui. Se está vindo 1 ampere para cá, obrigatoriamente tem que vir 2 amperes para cá, né? Então, aqui tem que ser 2 amperes.
mas vamos tirar da dúvida, né? Só para ver como que funcionam as coisas. Então vou fazer um RUI aqui de novo, 6 volts, 3 ohms. Então, vamos lá. A resistência é 3. O U é 6 e o I eu não sei. Então, I é igual a 6 dividido por 3, que dá 2 amperes. Portanto, 2 amperes. E está aí resolvido o nosso circuitão aí. Vocês viram que eu usei o RUI quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5 vezes eu usei o RUI. Primeira lei de Ohm, é assim mesmo. Várias vezes no circuito. E a lei de Kirchhoff todo momento. Então, eu vou colocar na tela de novo o exercício e vamos ver qual que é a alternativa incorreta. Então, está na tela. Então, o medidor A1 indica 1 ampere, certinho, 1 ampere. Letra B, o medidor A2 indica 2 amperes. Muito bem, certinho. O medidor V indica 15 volts. Pé, errado, é 3 volts. Então, é a letra C. O medidor A3 indica 3 amperes, certinho. E a potência consumida internamente na bateria é de 9 watts. Vamos ver se está certo isso daí? Vamos ver, a gente já sabe que é a letra C. Mas volta aqui para mim, vamos ver se é 9 watts mesmo. Ele quer a potência interna da bateria. Vamos ver? Então, nós temos que voltar lá para a parte de potência elétrica. Eu tenho corrente, eu tenho resistência. Qual a formulazinha que eu vou usar? O PIR, né? Potência é igual, vou fazer aqui em cima, tá? Potência é igual a I quadrado vezes R. PIR. Potência é igual, qual é a corrente? 3 ao quadrado vezes a resistência de 1 ohm. Portanto, não é R, é P. Vou parar aqui. Três ao quadrado é 9. 9 vezes 1, 9 watts. Muito bem, isso mesmo. Fechou. 9 watts. Então está correto, é verdade. Então, resposta final aí é a letra C. De novo, né? C de correta. Então, um exercício um pouco aí mais elaboradinho, teve que fazer mais cálculos aí. E nós tivemos que fazer bastante RUIs aí várias vezes. E ainda tivemos que saber o conceito de potência aí, para conseguir saber se tudo estava correto. Vou dar um espacinho para vocês copiarem e aí a gente parte para o último exercício, beleza? Vamos lá, para terminar, mais um, agora da Universidade Federal da Bahia. Então, tá na tela. A figura representa um circuito elétrico constituído de um voltímetro V e um amperímetro A, ideais, 5 resistores e uma bateria. A bateria fornece uma tensão de 12 volts e o voltímetro registra 6 volts, ok? Então, tá aí o meu desenho, né? É um esquema como se fosse real, tá? Aí, letra A, qual a resistência equivalente do circuito? Letra B, qual a leitura feita no amperímetro? E letra C, qual a potência dissipada pelo resistor localizado entre o ponto X e Y? Então, voltando aqui para mim, eu peguei aquele desenho e fiz ele de uma forma mais simples de você conseguir enxergar o nosso circuito aí, tá? Então ele está representado assim. Eu gosto de colocar desse jeito que fica mais fácil depois para vocês conseguirem entender o que eu estou fazendo, tá? Então ele está representado aí, a bateria, os resistores, o voltímetro e o amperímetro. Ele disse para nós que o voltímetro aqui, ele está marcando 6 volts, né? Isso daqui já vai ajudar bastante a gente. Então, na letra A, ele quer a resistência equivalente do nosso circuito, a resistência total. Então,
vamos fazer a resistência equivalente, associação de resistores. Nós temos que entender o seguinte aqui. Esses dois, vamos partir para os mais simples, tá? Esses dois aqui estão em paralelo. Concorda comigo? Minha fonte de tensão está aqui. Esses dois aqui, eles estão em paralelo. Aí, você vai associar eles primeiro. Então, esses caras aqui, nós vamos chamar ele de R1, tá? Depois, o que você vai fazer? Olha aqui, ele está em série com o de 3 ohms. E aí, tudo isso daqui, isso com isso, está em paralelo com o 9 ohms. Então, nós vamos fazer isso, depois somar com isso, depois fazer um paralelo com o 9 ohms e, por fim, em série com o 1,5. É meio estranho de enxergar isso daí, né? Mas é um circuito mais difícil esse daqui, por isso que eu deixei por último, tá? Então, isso em paralelo com isso, somado com isso, paralelo com isso e depois em série com esse daqui. Então, meu circuito principal, o circuito total, ele é um circuito em série, para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá, vamos fazer o R1 primeiro. Como são dois resistores em paralelo, basta fazer o quê? R1 é 18 vezes 9, dividido por 18 mais 9. 18 vezes 9 dá 162. 162. 18 mais 9 dá 27. 162 dividido por 27 dá 6 ohms. Beleza? Então, 6 ohms. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer... Eu achei meu R1, esses dois resistores equivalem a 6, né? 6 ohms. Então, agora eu vou fazer o quê? Meu R2 aqui, ó. Isso somado com isso. R2. Porque o meu R1 está em série com o meu 3 ohms. Beleza? Então vamos lá. R2. Basta fazer o quê? Somar 6 com 3. 6 mais 3 me dá 9 ohms. Portanto, o meu R2 aqui vale 9 ohms. Agora, vou fazer o quê? O meu R2 aqui, tudo isso daqui, ele está em paralelo com 9. Então, eu vou fazer o meu R3 aqui. Até meio poluído, né? Meu R3. Mas são contas bem simples, né? Só essa daqui que foi um pouquinho maior, mas dá para fazer de boa. Meu R3 vai ser 9 dividido por 2, né? Porque são dois resistores iguais em paralelo. Então vai ficar 9 dividido por 2, que dá 4,5 ohm. Agora, a minha resistência total, meu REC, a resistência final aí vai ser o quê? Tudo isso daqui em série com 1,5. Portanto, 4,5 mais 1,5, que me dá 6, né? 6 ohms. E aqui está a resposta da letra A. Mas aqui é a minha letra A. 6 ohms. 6 homens aí. Beleza? Então, é meio chatinho aí, mas deu pra fazer assim. Agora nós vamos para a letra B. Qual a leitura feita no amperímetro? Então, ele quer saber qual é o valor da corrente aqui. Eu sei que aqui é 6 volts, né? 6 volts. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu sei que... Eu vou abrir um circuitinho aqui do lado para vocês entenderem melhor.
Ó, eu vou transformar esses dois aqui em 6 ohms, tá? Então eu vou refazer aqui o meu circuitinho. Então eu tenho aqui meu amperímetro, ele desce para o de 3, ele fecha aqui com o de 6 ohms, tá? Troquei os dois por um de 6, é a mesma coisa. Em paralelo com ele está o meu voltímetro. E aí ele fecha aqui com um de 9. E daqui sai para minha pilha. Aqui eu tenho um de 1,5. E aqui eu tenho minha fonte de tensão, que é 12. Vou fazer de novo porque ali já está muito poluído, tá? Para vocês entenderem melhor. Bem, eu sei que aqui são 6 volts. Aqui é 9. 9 ohms. Eu sei que aqui são 6 volts. Bem, se eu tenho tensão, então aqui vocês estão percebendo que ele está ligado somente em paralelo com o meu resistor de 6 ohms. Então eu sei que a tensão elétrica aqui é de 6 ohms, beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou calcular a corrente que está passando por ele, tá bom? Eu tenho tensão, eu tenho resistência, eu acho a corrente, então ruim. Ah, professor, por que você aqui nesse exercício não calculou a corrente total do seu circuito? Porque ele te deu esse valor aqui. Ele te deu o valor de 6 volts no voltímetro e é mais fácil do que eu calcular a corrente total e aí destrinchando. Se não tivesse esse valor aqui, aí eu teria que fazer isso, tá? Aí não tem outra opção, como eu fiz no exercício anterior. Mas, deixa eu dar um minutinho aqui e eu já volto. Beleza, vamos voltar agora. Então, eu tenho, como ele te deu esse valor, vamos utilizar ele para ficar mais simples, tá? Então, beleza. Então, eu tenho a minha tensão, eu tenho a minha resistência que é 6, eu tenho a minha tensão que é 6 também, e eu vou achar o I. Então, passo dividindo, né? Faz aquele troca-troca básico. 6 dividido por 6 dá 1 ampere. Então, está passando 1 ampere, deixa eu fazer de outra cor aqui. Está passando 1 ampere aqui, eu não sei o sentido direito disso aqui, mas vamos colocar 1 ampere de corrente pelo meu resistor. Aí, ele quer saber quanto que é aqui. Então, vamos ver. Se a corrente está vindo aqui, ó, 1 ampere, ela sobe aqui. Nesse resistor de 3 ohms também é 1 ampere. E ele chega aqui, que está tudo em série, concorda comigo? Qual que vai ser a corrente aqui? 1 ampere. Então, o meu medidor aqui vai marcar, o meu amperímetro vai marcar 1 ampere também. Beleza? Então, por isso que eu usei aqui, foi mais simples. Então, eu teria que fazer mais uns cálculozinhos aí, dá mais trabalho. Vamos usar aquilo que a gente tem. Então, 1 ampere já, show de bola. Fechado aqui na nossa letra B. E vamos para a letra C. Na letra C, ele quer qual a potência dissipada pelo resistor localizado entre o ponto X e Y. No ponto X e Y é o resistor de 9 ohms, tá? Então ele quer a potência aqui, tá? Os exercícios de vestibular, às vezes ele vai perguntar a potência total do circuito, a potência somente em um único resistor. Para você achar a potência em um único resistor, você tem 3 fórmulas, né? Ou o PIL, ou o PIR, ou o PUR. Daí você tem que ver qual que é o mais simples para vocês. No caso aqui, eu vou utilizar, deixe-me ver qual potência que eu vou, qual fórmulazinha que eu vou usar aqui. Eu vou calcular aqui primeiramente deixa eu ver o que é mais fácil para vocês. Eu vou calcular
eu vou usar o por. Por que eu vou usar o por? Olha só. Eu sei que aqui tem 6 volts, né? Lembra que eu falei para vocês aqui? Eu tenho 6 volts aqui. Se eu tenho 6 volts aqui, aqui quantos volts eu vou ter? A corrente é de 1 ampere também, né? Então vamos calcular quantos volts eu vou ter nesse resistor aqui. Vamos lá. Vamos usar o RUI, vamos usar o azul aqui. Letra C. Vou fazer um RUI aqui. Eu sei que a corrente é 1 ampere, que está indo para lá. Então, RUI. Resistência 3 ohms. U eu não sei. E a corrente é 1. 3, passou multiplicando, é 3 vezes 1, portanto, 3 volts. Eu tenho 3 volts aqui, tá? Então, vou fazer de preto aqui. 3 volts. 6 volts, 3 volts me dá 9 volts. Concorda comigo? 9 volts. Aí, o que acontece? Eu vou redesenhar de novo o circuito para vocês entenderem melhor. A associação disso com isso dá 9, né? Porque eles estão em série. Então, o meu circuitinho ele vai ficar assim, ó. Vou fazer de preto. Vou tirar o amperímetro, porque ele não está mais aqui. Então, eu tenho um resistor aqui de 9. Em paralelo com um de 9 também. Depois vem um em série aqui, 1,5. E a minha bateria de 12. Ok? Beleza. Somando esse cara com esse, me dá os 9 ohms. Somando as tensões também, porque eles estão em série, eu tenho 6 com 3, que dá 9. Eu vou colocar até de vermelho aqui. Eu tenho uma tensão de 9 volts aqui. Beleza? Beleza. Se eu tenho 9 volts aqui, ele está em paralelo com esse cara aqui. Concorda comigo? Então eu tenho 9 volts nesse cara também. Tenho 9 volts. E para fechar o circuito, né? Tenho 9 volts aqui. Quanto que sobra para esse resistor para dar 12? Sobra 3 volts, né? Então aqui esse cara tem 3 volts. Mas eu não estou importando com esse cara. O importante para mim é esse maluco aqui, ó. Esse resistor para eu achar a potência nele. Então vamos calcular a potência nele? Vamos calcular. Potência é igual a U quadrado dividido por R. O por. Eu tenho a tensão, eu tenho a resistência, basta fazer a conta. Por 9 ao quadrado, que é a tensão, dividido pela resistência, que é 9. Basta fazer o quê? Cortar esse com esse, né? Quadrado lá em cima, 9 vezes 9. Corta com 9 de baixo. Me dá a minha potência de 9 watts. Está finalizada a minha letra C. Então, pessoal, deixa eu dar um espacinho aqui para vocês, né? Para vocês tirarem o print. Foi um exercício mais elaborado aí. Teve várias coisinhas que nós tivemos que fazer. Tive que redesenhar o circuito várias vezes para a gente conseguir descobrir as coisas, descobrir aí os valores. Espero que tenha ajudado vocês. É uma matéria complicada, é uma matéria difícil, por isso que eu fiz 3 exercícios com vocês. Procurem mais exercícios na internet aí sobre primeira lei de Kirchhoff, treinem, porque
É só com treino que vocês vão conseguir absorver esse conteúdo, beleza? Espero que tenha ajudado. Se inscrevam no canal aí para mais aulinhas. Fiquem aí nas suas casas estudando aí de boa nesse período. E um forte abraço, um grande beijo e fui!